Como o mercado está se comportando depois desse finalzinho de domingo aí que a gente teve essa queda aqui imensa. A gente pode ver aqui no RSI, todo o mercado está em sobrevendido, nos dando aí ótimas oportunidades para compras em algumas criptomoedas aí selecionadas que a gente pode estar analisando e aproveitando aí essa queda. A gente pode ver aqui que o Bitcoin teve aqui uma imensa queda, fez aqui uma indução de movimento, capturando liquidez acima, induzindo muitos players a entrarem comprados e devolve tudo com um movimento desse aqui de muita força, certo? De venda, liquidando muitos e muitos players. A gente pode ver aqui também no CoinGlass, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente teve aqui nas últimas 24 horas 1,7 bilhões de dólares liquidado, mais aí de praticamente quase 400 aqui mil traders, certo? Foram liquidados dentro do mercado com um total aí de praticamente aí 907, mais de 907 milhões de dólares liquidado aí de operações de trades que estavam abertos a comprar dentro do mercado. Eu vou contextualizar aqui para vocês essa queda, vou contextualizar o Bitcoin, vou fazer uma análise aqui para vocês sobre a moeda Trump também, que a gente está tendo aqui, como que foi essa queda aqui que ocorreu dentro dela e dentro do mercado em si. E vou mostrar alguns indicadores para vocês que nos mostram aí que já era previsto essa queda aqui. A gente tem a Solana também fazendo um movimento brutal aí de queda depois de um longo movimento de alta, acompanhando o hype da moeda Trump, certo? Então, bora lá. Uma das análises, galera, que eu vou trazer aqui para vocês, que não pode faltar em nenhum contexto que a gente vai fazer dentro do mercado cripto, é o Open Interest e o Long Short, tá? A gente sempre tem que contextualizar eles, analisar eles para tomar decisões dentro do mercado. A gente pode ver aqui que o Long Short ele teve um aumento, está em 4,62. Está muito alto, galera. A gente tem um Open Interest subindo. Isso aqui nos indica, nos mostra que a proporção de operações abertas de long e short, operações abertas de compra e venda, está de proporcional, está tendo um desequilíbrio, não está tendo um equilíbrio entre compradores e vendedores. Por isso que o gráfico ele tende a ter essas correções dentro do mercado cripto, correções aí que liquida muitos e muitos players. Pouca gente sabe disso, poucas pessoas sabem analisar isso. Esse indicador aqui, ele é grátis, é do CoinGlass, mas eles nos mostra esse tipo de informação que agrega muito quando você consegue contextualizar ele. Eles têm delay, têm atrasos em si, mas se você não consegue pagar plataformas que são pagas aí, você utiliza eles no seu dia a dia. É muito interessante. Aqui no CoinAnalyze a gente tem também a opção de analisar esses indicadores. A gente pode ver aqui que no Open Interest de agregado de stablecoins, a gente tem um aumento significativo, tá? Isso aqui nos mostra, galera, que operações abertas aí no mercado de futuros em stablecoins foi maior, tá? Do que a gente não está tendo aqui um Open Interest agregado em moedas, mas isso aqui nos informa, tá? Que os trades eles estavam prevendo, abrindo ordens aí a curto prazo, não visando o longo prazo, tá? É essas informações que a gente tem aqui dentro desses indicadores. A gente vê que aqui já tem uma proporção diferente, porque pega dados de corretoras diferentes, mas a gente pode ver que tem uma desigualdade aqui, tendo aí mais ordens abertas em long do que em short. Uma outra, eu vou trazer um outro contexto aqui para vocês também, bem interessante, para vocês entenderem melhor o porquê. Só isso daqui já era um fator muito grande para termos a queda que a gente teve aí dentro do mercado. Mas eu vou trazer um outro detalhe bem interessante aqui para vocês. Que nesse outro indicador, galera, muito interessante. Ele é totalmente grátis, você não precisa pagar para analisar ele. Se você souber contextualizar, ele vai lhe oferecer informações para vocês preverem esse tipo de movimento de queda e poderem estar comprando nessas baixas aqui, buscando acumular ao longo prazo, tá, galera? Nesses momentos de queda que a gente tem dentro do mercado. São os melhores momentos para você poder comprar. Uma vez aí, eu vou contar aqui para vocês que eu recebi um e-mail de um player. O nome dele era Investidor Sardinha, tá? Isso já foi um bom tempo aí. E ele me disse que para eu estar podendo lucrar ao longo prazo dentro do mercado, eu deveria
sempre comprar na baixa. Quando você compra na baixa e que o mercado sobe, você vai estar lucrando por ter comprado na baixa. Então, um dos princípios aí que a gente tem que ter dentro do mercado é sempre buscar comprar principalmente após esses grandes movimentos aqui e outros movimentos com contextos diferentes, tá? Mas sempre buscar comprar em fundos e não em topos, igual muitos players estavam comprando aqui em cima, um movimento muito esticado. A gente estava tendo aqui no Bitcoin e a gente tem essa queda imensa aqui. Muitos players no mercado de futuros foram liquidados, pessoas que compraram no mercado de spot ficaram com suas operações presas aqui no prejuízo no momento. Ao longo prazo eles vão recuperar, mas a curto prazo isso gera euforia e faz os players venderem suas posições, tá? Mas voltando aqui para o indicador, aqui na moeda Trump, dentro do mercado futuros, tá? A gente tem um mapa de liquidações aqui, que são preços onde uma grande concentração de liquidez, de liquidações de stops estavam concentradas, tá? Esse gráfico ele prevê preços de grandes acumulações. E a gente pode ver aqui que no fundinho que a gente tinha muita concentração de liquidez, de stops, de criações de ordem sem stops. Aqui abaixo a gente tem também um movimento totalmente criado, induzido para captar essa liquidez, para fazer um equilíbrio dentro do mercado, gerar aí um equilíbrio dentro do mercado, tirando players muito alavancados dentro do mercado, fazendo players entrarem vendido, isso gera aí um equilíbrio dentro do mercado, para de fato a gente voltar a ter um movimento, dependendo aqui na moeda Trump de alta. O hype ainda está muito grande, então provavelmente a gente pode ter alta aí nos próximos dias. Mas esse indicador aqui é muito interessante, a gente pode mudar aqui para outras corretoras. Se você souber contextualizar isso aqui com o gráfico, com o movimento do gráfico durante o dia, durante a semana, durante os meses, você vai conseguir aí poder estar comprando e vendendo antes do gráfico fazer esse tipo de movimento de queda e poder estar comprando após ele fazer esse tipo de movimento, capturar essa liquidez, tá? E vocês podem estar comprando nesses fundos aqui. Aqui no Bitcoin a gente pode fazer uma análise bem interessante também dele. A gente pode ver aqui no Bitcoin, cara, é extremamente ao movimento que eu falei para vocês de indução e captura de liquidez. Muita concentração de liquidez aqui em cima. O gráfico sobe com um movimentozinho bem de indução. Muitos players entraram comprado aqui, põendo seus stops aqui embaixo. Como a gente pode ver aqui, muitas e muitas liquidações e stops de ordens abertas aí. Aqui abaixo, aqui uma concentração muito grande. E esse movimento veio liquidando. A gente pode ver lá, né, que teve mais de 1 bilhão de liquidações dentro do mercado, é por conta desse contexto aqui. Isso aqui, galera, sabe se você tá ali acompanhando o mercado no dia a dia, você tendo uma informação dessa, você consegue contextualizar e evitar comprar em movimento, sabendo que existe uma liquidez muito grande abaixo e a probabilidade do gráfico em buscar evita você comprar em topos, beleza? Fazer trades em operações curtas, aproveitando esse tipo de movimento aqui, existe aí um grau de conhecimento, tá? Mas para você que é iniciante, que está começando agora no mercado, esse indicador aqui é muito interessante para você estar contextualizando aí e podendo estar aproveitando, comprando pós esse tipo de movimento de baixa, tá? Visando o longo prazo, você consegue ter um ótimo preço médio. A gente pode ver aqui a Solana também, vamos puxar aqui. Veja bem, galera, a gente tem aqui a Solana. Nesse movimento de alta, a gente pode ver que a maior concentração de stops e de liquidações sem stops, tá? Aqui abaixo aqui, esse movimento aqui capturou muita liquidez aqui embaixo, tá? Mas, de fato, a maior concentração tá lá embaixo ainda. A gente tem ali, eu vou contextualizar o gráfico para vocês, para ver esse movimento aqui, como é que ele tá, se existe imbalance, se existe alguma POC. Mas, de fato, cara, é um preço, uma região que o gráfico pode vir buscar, dependendo do contexto que o mercado vai prosseguir na próxima semana aí. Mas sem sombra de dúvida, tá? Um movimento de pura indução de captura de liquidez, tá? E um ótimo momento para você estar comprando, buscando acumular a longo prazo ou a curto prazo, até o gráfico ter uma correção e você poder vender a preço mais acima, beleza? Eu vou entrar aqui em um outro indicador aqui e mostrar alguns detalhes mais interessantes para vocês. Voltando aqui, o mapa de liquidações aqui do CoinGlass, galera, eu vou contextualizar um pouquinho mais para vocês. A gente pode ver aqui nesse indicador, a gente tem em tempo real aqui as liquidações ocorrendo. A gente pode ver aqui as diversas liquidações aí que ocorreram, que estão ocorrendo. A gente pode ver aqui no 1 hora, tanto de liquidações em longo que estão sendo liquidadas, tá? Por esse contexto desse movimento de baixa que a gente está tendo.
A gente pode ver aqui que nas últimas 12 horas a quantidade de liquidações que ocorreu, tá? É simplesmente muito, muito grande, galera. Muito dinheiro, muitos players que entram alavancados na euforia, cara, buscando lucro aí a curto prazo, sem ter um contexto em si do mercado. E acaba sendo liquidado, sendo a liquidez do mercado, combustível para o mercado. E quem sai lucrando nisso é os grandes players e também aí os players que sabem operar dentro do mercado acabam pegando esse liquidez, esse dinheiro desses investidores aí que não têm um conhecimento adequado. E o mercado em si é uma troca, tá, de dinheiro praticamente. É onde os que sabem sacar o dinheiro pegam o dinheiro dos que não sabem investir de fato, tá? Mas aqui é bem interessante esse indicador aqui. Quando você vai fazer um trade, você vai fazer uma análise de compra, você pode analisar esse indicador aqui, todo esse contexto aqui, esse é o movimento do mercado, conforme o contexto no dia, no momento que você for comprar. Igual um momento de baixa desse, a gente sabe que está tendo muitas liquidações de compras, então significa que há muita liquidez abaixo ainda. Então, você ir comprando em parciais, montando uma estratégia, um contexto para você comprar em parciais, você pode ir comprando 40 no preço atual, você pode ir comprando 20% do seu capital em preços mais próximos e 40 em preços mais abaixo, em preços mais estratégicos, buscando aí ao longo prazo um ótimo preço médio, não deixando de aproveitar o movimento atual e buscando ter uma rentabilidade maior, aproveitando o movimento que pode vir a ocorrer, tá? Por conta dessa liquidação aqui, confirmando para gente que existe liquidez abaixo. Esse é um contexto, uma contextualização que você pode fazer dentro do mercado quando for investir, seja em Bitcoin, seja em qualquer outra altcoin, isso aqui serve para todo o mercado. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá? Mas se você souber aplicar direitinho essa técnica aqui, você vai conseguir ter uma visão de mercado totalmente diferente da maioria, sabendo, tendo uma ideia, ciência de que se o movimento pode ou não continuar com base nas liquidações que estão ocorrendo, tá? Aqui a gente tem, né, as liquidações em tempo real, então se você tivesse aqui, ó, nesses momentos, nesses horários aqui, você estaria vendo todas as liquidações ocorrendo, tá? Quando houve lá a queda imensa, vocês podem ver que foi muita liquidação, muito, muito dinheiro liquidado naquele momento de queda que o mercado teve. Podem ver em diversas moedas. E eu vou pular aqui para outro indicador, que é o TRDR. É totalmente grátis esse indicador, ele tem a versão paga, que é muito da hora, muito incrível. Os indicadores que ele nos proporciona na versão paga, mas aqui na grátis vocês podem contextualizar, certo? O Order Book, que é simplesmente, cara, uma forma aí de você conseguir saber os preços de maior concentração de interesse e você consegue aplicar aquela técnica de 40, 20, 40, só analisando o order book e o mapa de liquidações, como eu mostrei para vocês. Essa é uma técnica aí de vocês poderem estar contextualizando o mercado e buscando comprar em ótimos preços, vender em ótimos preços, tá? É simplesmente, galera, uma análise simples, uma técnica simples, uma contextualização muito simples essa que eu tô passando para vocês aqui. É muito mais rico em detalhes se você se aperfeiçoar, se você entrar de cabeça e entender melhor o contexto geral de tudo da análise. Mas para investimento em criptomoedas, cara, é muito simples depois que você domina, tá? Essas técnicas que eu tô passando aqui para você nesse vídeo. Aqui a gente pode ver nessas linhas que eu tô mostrando aqui para vocês, é do dia de ontem, tá? No sábado aí que a gente teve esses preços aqui, ó. Existia muita concentração aqui no order book de interesse de compra e um movimento de queda veio simplesmente sair abrir nessas ordens de interesse comprador. Então, nos mostra aí que muitos estoques, muitas liquidações de ordens em abertas estão alocadas aqui nesses preços abaixo, tá? A gente tem aqui um interesse vendedor aqui acima ainda. Então, aqui abaixo a gente tem os preços de maior interesse comprador ainda, tá? A gente tem até o preço 70 aqui. Aqui em cima a gente tem até o 110 preço aqui de interesse vendedor. A gente tem ordens de vendas aqui no até o 110. E aqui para cima a gente tem, a gente consegue ver aqui o interesse dos preços aí de 100. É uma análise aí mais detalhada, então no momento para você investir aqui não precisa analisar ela, você pode ver a precisão aqui somente aqui
a cada 1.000, você pode analisar que um interesse de 101, 102, 103 tá, é mais interessante. E como vocês podem ver aqui no 110, tem um maior interesse de venda, maior concentração de ordens de vendas aí dentro do book. Essas ordens podem mudar, tá, galera? Isso aqui mostra aqui, mas os players podem tirar essas posições de vendas conforme o gráfico subir lá para cima, tá? Ou eles podem deixar aí serem abertas aí e vendidas. A gente está analisando aqui o mercado de futuros, tá? Então, essas ordens aqui de venda são ordens de players que estão abrindo contratos no mercado de futuros, vendendo, comprando. Por isso que eu tô falando para vocês em relação a stops, tá? A gente sempre deve analisar aí o order book do mercado de futuros para a gente contextualizar melhor o mercado, porque querendo ou não, o mercado de futuros dita em correlação ao mercado spot, o movimento do mercado, tá? Quando o mercado de futuros há um desequilíbrio entre compradores e vendedores, o mercado tende a corrigir isso, tendo quedas ou altas muito grandes, tá? Por isso que dentro do mercado cripto a gente tem esses movimentos bruscos, a gente tem essa volatilidade tão grande por conta disso, tá, galera? O mercado ele vive em busca de liquidez, de valor e de equilíbrio. É simplesmente essas três regrinhas aí que a gente tem dentro do mercado que faz total diferença. Esse aqui é uma contextualização, tem muito mais detalhes aqui que a gente pode fazer dentro desse order book, mas de uma forma bem simplificada para vocês. É isso, tá? Esses aqui são os preços de maior interesse comprador dentro do mercado de futuros. Esse aqui é o maior interesse de venda dentro do mercado de futuros. Aqui a gente está tendo pouco interesse comprador nesse momento e tendo aqui só um pouquinho de interesse vendedor nessa parte de cima aqui, tá? Uma concentração de ordens de venda aí. Um dia bem parado, é um final de domingo, mas amanhã é segunda-feira, então começa uma euforia dentro do mercado com base como o mercado for se comportando depois dessa queda aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, vou contextualizar um pouco aqui para vocês, tá? E trazer uma análise de sentimento aí do CoinMarketCap. E no CoinMarketCap tem informações bem interessantes, galera. A gente pode ver aqui que no dia de hoje, no dia de domingo, cara, a gente teve um volume 24 horas muito grande, cara. Vocês podem ver um aumento aqui de 69,59 durante as 24 horas. Isso aqui é muito alto, galera. É muito dinheiro movimentado. A capitalização de mercado teve uma queda por conta que o mercado caiu, mas o volume se representa que teve muita movimentação de compra e venda também. Por isso, contextualizando aí, que o mercado teve queda, então teve vendas, teve compras, certo? Uma movimentação muito grande, por isso que esse volume tão gigantesco. Já a capitalização nos mostra que o mercado teve em queda. A gente vê aqui que o medo e ganância está aqui em 58, tá? A dominância do Bitcoin teve uma alta aí bem alta, grandinha, tá? A gente vai analisar aqui o gráfico dela. Vindo aqui pro Bitcoin, a gente pode analisar aqui um contexto bem interessante. A gente pode ver aqui que o volume 24 horas teve um aumento bem grande, galera. Um movimento de baixa desse, como eu disse para vocês, esse volume aqui, tendo essa alta, nos mostra que está tendo muita compras e vendas no mercado de spot, tá? Então, tá tendo muita movimentação ali. E a maioria desse volume que tá sendo comprador, galera, eu acredito muito nisso, tá? Por conta que, assim, os players que entendem isso, eles estão comprando porque o melhor momento para você comprar é na queda, ainda mais nesse tipo de queda que a gente tem dentro do mercado. Se você aplica uma estratégia aí, comprando, certo? Distribuindo suas ordens, você consegue aproveitar todo o movimento ao longo prazo, tá? De correção de alta, mesmo que o gráfico vá caindo para preços mais baixos, ao longo prazo você sempre sai lucrando, galera. A gente pode ver esse aumento aqui. E aqui embaixo, galera, a gente tem uns detalhes bem interessantes. Aqui o CoinMarketCap é um site muito completo, galera. Eu indico demais vocês acompanharem o mercado todos os dias nele que vocês vão ter. Só se vocês entenderem um pouquinho sobre contextualizar, igual eu tô falando aqui para vocês, essas informações vai agregar muito na análise de vocês no dia a dia. A gente pode ver aqui as notícias, tá? Eu já tenho contextualizado essas notícias aqui no Obsidian, certo? Na minha análise diária. Mas vindo aqui, ó, a gente pode ver essa análise que é feita todos os dias aqui no CoinMarketCap. A gente pode ver que o CTF do Bitcoin sinalizou um movimento positivo, né? Eu também contextualizei aqui uma análise lá dos dados do ETF. Aqui no Obsidian a gente tem aqui todo dia, galera, vocês vão ver notícias aqui
nos dizendo, nos confirmando aí que ao longo prazo o Bitcoin se tornará cada vez mais famoso, cada vez maior, tendo uma alta cada vez mais exponencial aí até o seu próximo ciclo de correção aí que a gente pode ter aí no final de 2025, entre o começo de 2026, tá? Aqui a gente tem diversas análises todos os dias, tá? Isso aqui é muito interessante para vocês acompanharem. A gente pode vir aqui mais embaixo, a gente tem aqui a análise de endereços, tá? A gente tem endereço por mantido, mantido por baliza, endereço por hold. Aqui embaixo a gente tem os detalhes das NFTs do Bitcoin e algo bem interessante que a gente pode ter, que a gente tem aqui, que é que nas últimas 24 horas a gente pode ver as moedas similares do Bitcoin, tá? A gente pode ver aqui que o Ethereum, ele é 7,3 em comparação a 10, em correlação com o Bitcoin, tá? Similar, a gente pode ver aqui o gráfico do Bitcoin, o cinza aqui e do Ethereum, o vermelho, vocês podem ver que ele anda quase lado a lado. A gente tem a Solana, tem XRP, tem a PEP e vai descendo aqui entre diversas outras moedas, tá? Bem interessante isso aqui vocês analisarem. A gente tem criptomoedas mais visitadas e vocês podem ver que a moeda do Trump tá sendo aí as mais visitadas. A gente pode ver, galera, esse volume absurdo, cara. Esse aqui, galera, é um volume absurdo, cara, de dinheiro dentro do mercado. 250 bilhões, agora descendo aqui, 249 bilhões de reais, cara, movimentado nas últimas 24 horas dentro da moeda do Trump, cara. A gente tem aqui somente 56,21 bilhões. Cara, o potencial dessa moeda subir mais, galera, é absurdo, tá? Vou falar pra vocês, cara, isso aqui, se continuar dessa maneira aqui, a gente pode vir aqui, ó, no site do Dexton e a gente pode analisar um pouco mais o contexto dessa moeda do Donald Trump. Entrando aqui no site, a gente pode vir aqui, ó, na lupinha, jogar o contrato da moeda. E aqui a gente vai poder analisar o gráfico e ver como é que as baleias estão se comportando, estão vendendo, estão comprando em tempo real. Nesse movimento de baixa, a gente pode ver que holders, ou aquele player lá que tem 80% das moedas aí, galera, tá com uma exposição aí de 37 bilhões de dólares dentro do mercado. E praticamente aí, cara, 820 mil holders, tá? Dessa moeda do Trump atualmente. A gente tem aqui, ó, o total aqui, baleias. A gente pode ver aqui grandes quantidades de compra aí de baleias, tá? Uma grande quantidade de moeda sendo comprada dentro do mercado. Uma grande quantidade de dinheiro, tá? Acima de 10 mil dólares aí, que é muito dinheiro, galera. Então, cara, é simplesmente incrível esse volume aqui. E a gente pode ter movimentos de alta aí ainda dessa moeda. É claro que a gente tem que ter uma exposição aí controlada, não podemos apanhar dinheiro nessa moeda aqui de uma forma exagerada, porque essa moeda tem aqui 80 fornecimentos de circulação na mão de um único player. Então, se esse cara fazer um movimento, cara, e vender, sei lá, cara, uma quantidade grande aí de moeda pode fazer a moeda derreter, fazendo muitos players perderem dinheiro, porque ele vai tirar o dinheiro desses players. Então, por isso, cara, quem comprou lá no comecinho, certo? Não precisa se preocupar, mas agora que você tá querendo entrar, agora que a moeda já está esticada, a gente tem que ter um controle a mais aí e não comprar com um dinheiro muito que a gente vai precisar, tá? Que é muito arriscado comprar nesses momentos. Mas sim tem um potencial, cara, de muita alta aí, com base nesse volume aqui gigantesco nas últimas 24 horas. Aqui a gente pode analisar também a Solana, né? Ver como é que ela está se comportando aqui, os dados dela. A gente pode ver aqui que a Solana nas últimas 24 horas teve um volume aqui, teve um aumento, tá? Com base nessa queda, mostra, né, que teve muito volume de venda, muito volume de compra, tá? Por isso que esse aumento aqui tão grande aí nas últimas 24 horas. A gente pode ver que também as notícias, né, correlacionadas aí à Solana. A gente tem aqui as notícias, certo, da Solana aí, que são possíveis aprovações. A gente pode ver aqui notícias muito boas aí, tá? Nos confirmando aí, nos dizendo aí que a gente pode ter um movimento, uma continuação de alta dentro da Solana aí nos próximos dias, nos próximos meses. É muito interessante, cara. Por isso que a gente tem que estar acompanhando o mercado todo dia e tá buscando investir de forma estratégica, tá buscando movimentos a curto prazo, a longo prazo, no mercado de spot, mercado de futuros. A gente tem que saber trabalhar dentro do mercado. Isso requer um pouco de prática, requer método, mas uma
certo? A melhor forma aí para quem está iniciando dentro do mercado é se expor a buscando retornos a longo prazo, é a melhor forma de você investir dentro do mercado, tá? A gente tem aqui também as moedas similares a ela, tá? A gente tem aqui as moedas similares a ela, que é aí o Ethereum, Bitcoin, XRP, Polygon, entre outras aqui, que a gente pode estar vendo. É essa análise que eu queria trazer para vocês aqui no CoinMarketCap. Eu vou contextualizar o gráfico aqui para vocês. Eu estou dentro aqui do gráfico da dominância do Bitcoin. A gente pode ver que a dominância ela teve uma alta correlacionada aí com essa queda que o mercado teve. Toda vez aí que a dominância tem uma alta, a dominância do Bitcoin tem uma alta, o mercado em si ele tende a ter correções. Muitas vezes o mercado vai subir, tudo vai depender do contexto, do movimento do mercado. Se o mercado não está tendo um desequilíbrio tão grande igual a gente estava tendo nos dias de hoje, a gente pode ver aqui um grande volume de venda, tá? Acontecendo aqui nesse momento, devolvendo aí toda esse volume de alta do Bitcoin. A gente tem liquidez formada aqui em cima, a gente tem o PCL aqui em cima, nos dizendo aí possíveis movimentos de alta da dominância do Bitcoin, a dominância continuar subindo para esses níveis aqui para cima. A gente pode jogar um volume profile aqui. Esse volume profile está modificado, então a gente consegue ter um detalhes a mais. A gente pode ver aqui uma zona de liquidez aqui em cima, tá? Correlacionando aqui com esse PCL que a gente tem. A gente tem aqui uma LF tá formada, a gente teve com esse movimento aqui, cara, um CCI que correlaciona muito aí com o movimento que a gente teve de queda dentro do mercado. Aqui abaixo a gente tem um FVG, tá, galera? A gente teve um FVG aqui que foi preenchido por esse movimento de captura de liquidez. A gente tem um PCL formado aqui embaixo, então são muitas informações, cara. A gente tem a POC aqui no meio do movimento, confirmando aqui uma lateralização, uma reacumulação da dominância do Bitcoin aqui do gráfico, tá? A gente pode sim ter uma correção aqui para o meio dessa POC novamente, ou então ter uma pequena correção aqui, termos aí uma alta aqui para cima correlacionando com esse continuação de queda do mercado, tá? Vindo aqui para o Bitcoin, a gente pode ver, como eu já tinha contextualizado em alguns vídeos anteriores, que o Bitcoin estava em um movimento muito esticado. Eu tinha essa análise aqui no Obsidian, já prevendo esse movimento de queda, cara. Porque é notável, galera, a gente que é analista aí do mercado, trabalha no mercado e faz operações, esse tipo de movimento aqui é propício ao movimento de indução para esse tipo de movimento de queda aqui, como esse aqui foi, certo? O mercado vem, cara, subindo, tá induzindo players a entrarem, a apoiarem seus stops aí embaixo, para depois ele vir caindo de forma bruta, liquidando esses players. Esse movimento aqui captura a liquidez desses topos, como esse movimento aqui, ó, pequenininho, capturou a liquidez acima que a gente viu lá no mapa de liquidações. Esse movimento aqui capturando essa liquidez e como os próximos movimentos vão vir buscando essas liquidez aqui acima. A gente teve esse movimento aqui, ó, que capturou liquidez aqui abaixo, foi simplesmente aí, cara, uma formação de CCI, tá? Que captura, certo? Liquidez com indução abaixo, tá? Fazendo muito players entrarem vendidos, ponhando seus stops aqui em cima, o mercado vem liquidando todos esses investidores aí que não têm conhecimento adequado. A gente tem uma formação muito grande de liquidez aqui abaixo desse liquidez que é igual a ordens de compra no mercado de futuros, ordens de compras no mercado de spot. A gente tem muitos stops aqui embaixo, muitas liquidações de stops ou muitas liquidações de ordens sem stops aqui abaixo. Então forma simplesmente uma piscina de liquidez inversa, podemos dizer assim. Isso daqui, ó, esse movimento que a gente teve, é simplesmente uma piscina se formando. A gente fica com essa lacuna acima dos topos, tá? O mercado simplesmente vir liquidando as ordens, tá? E as liquidações das ordens sem stops em cima desses topos. É simplesmente, galera, movimentos que ocorrem todos os dias dentro do mercado. Em gráficos menores, em gráficos maiores, tá? Todos os dias a gente tem esse tipo de movimento. E saber contextualizar isso é fundamental para a gente buscar ter retorno a longo prazo. A gente sempre tem que buscar comprar depois de capturas de liquidez ou vender depois de capturas de liquidez, como a gente teve aqui uma captura, a gente busca vender correlacionando com o passado. A gente tem aqui igual nesse movimento, a gente tem aqui buscar comprar nesses movimentos de baixo. Por mais que a gente sabe que aqui abaixo existe muita liquidez, igual aqui havia
e o mercado pode ter esse movimento de queda, mas trabalhando uma estratégia, trabalhando em análise, a gente pode comprando no preço atual, comprando em preços próximos e comprando em preços estratégicos aí, trabalhando com uma metodologia, cara, muito interessante. A metodologia que a gente tem trabalhado aí, que é o UMC, que é muito interessante, cara, uma contextualização do mercado, contextualizando aí diversos análises, indicadores, cara, que nos fornecem uma visão detalhada do mercado. Muito interessante para investir no mercado de spot, no mercado de futuros, nos proporcionando realizar lucros aí acima da média de forma simples, de forma contextual, uma análise que você pode fazer no dia a dia ali que te proporciona, cara, você ter ótimos resultados sem precisar aí de indicadores complexos, de análise complexas, tá? De coisas complicadas que a gente vê durante o mercado. Uma simples análise contextualizada, reunindo informações técnicas, métodos aí, e alguns indicadores bem simples, como o RSI, que é simples de se entender, o volume, a gente consegue chegar aí a ter informações para a gente poder estar investindo todos os dias aí dentro do mercado. Como a gente está tendo esse movimento de queda aqui, a gente pode ter, como a gente viu no mapa de liquidações lá, a gente pode ter um movimento aqui de alta, a gente pode ter uma continuação de baixa até o meio desse movimento em si. E a gente pode ter um movimento de alta e voltando a subir, como a gente pode ter uma lateralização que inicia meio buscando essas liquidações aqui abaixo. Mas a gente tem muitas liquidações aqui em cima para serem liquidadas, muitos stops, tá? Muitas ordens de vendas, de compras que a gente tem no mercado de spot também. Contudo, a gente tem que seguir o fluxo, analisar todos os dias e não tentar adivinhar nada, apenas seguir o fluxo igual se a gente está analisando, igual eu estava analisando, pegando esses movimentos de baixa, sejam movimentos de alta. Essa é a ideia, sempre seguir o fluxo, nunca tentar adivinhar nada igual muitos tentam aí. Esse é um dos princípios que a gente tem dentro do MC aí, que a gente leva muito a sério. Aqui dentro da Solana, a gente tem, né, um movimento aqui de queda brutal. A gente tem, cara, vários aqui, 400, cara, de vendas, nos mostrando uma grande realização de lucro, e mostrando aí uma grande manipulação, tá? Um despejo total, cara, de moedas aí dentro do mercado, vendas massivas fazendo o preço cair. Desta forma aqui, a gente pode ver que teve dois PCLs aqui que foi preenchido com esse movimento no gráfico. Isso é muito interessante, cara, é muito contextual. A gente tem aqui esses PCLs aqui embaixo, que o gráfico veio, né, preenchendo. Aqui a gente está formou, né, esse imenso PCL aqui que a gente vai vir retestar nos próximos dias, no próximo mês. A gente está preenchendo aqui esse FVG que a gente tem aqui. Aqui embaixo tem um FVG. E aquele concentração de stops e liquidações que a gente viu no mapa de liquidações lá vai estar bem aqui, tipo desses preços aqui, que é esse meio aqui que a gente tem do mercado todo, que a gente jogar uma POC aqui, um volume profile, a gente vai ver essa concentração, vai ser bem aqui aquele concentração de stops lá. O gráfico pode sim vir aqui nessa região, retestar, liquidar aqueles preços, isso vai levar um movimento, ele pode fazer uma correção de alta, retestar, depois voltar a subir. Tá? Tudo vai depender do contexto e do mercado. A gente tem o Bitcoin ali tendo uma tendência de correção a mais, tá? Tem uma correção a mais, então pode correlacionar aqui com a Solana, tem uma correção a mais aqui para baixo. Mas como eu disse para vocês, a gente contextualiza e apenas segue o fluxo, tá? A gente deve acompanhando todos os dias o mercado aí e vendo como ele vai se comportando, tá? Com base na nossa contextualização do UMC, a gente consegue ter informações todos os dias do mercado conforme ele vai se movimentando, beleza? A gente tem aqui o Ethereum, eu vou apagar esses desenhos aqui para vocês entenderem melhor. O Ethereum, cara, tem aqui o seu movimento aqui em si, ele teve um volume de compra muito grande, cara, uma indução muito grande, que muitos players entraram comprados, achando que ele ia subir, e depois a gente teve essa devolução de todo esse capital comprado, cara, fazendo uma liquidação, uma varredura dentro dos book de ofertas, tá? Dentro do mapa de liquidações, aí a gente pode ver essas liquidações ocorrendo. Isso é movimentos aí que ocorrem diariamente, galera, essas induções, manipulações aí do mercado, para depois haver a direção, tá? Que o mercado vai seguir. Esse movimento de baixa que a gente teve aqui foi uma captura de liquidez que a gente tinha aqui, que a gente pode ver, que a gente viu lá no mapa de liquidações, que tinha concentração e o gráfico veio buscar esse tipo de movimento, cara. Ele vem lateralizando, induz para cima, cai e busca essa liquidez abaixo. A gente tem que buscar comprar
certo? Nessas capturas de liquidez, buscando esses movimentos para cima, tá? A gente deve buscar comprar no baixo e vender nessas induções acima, galera. É assim que a gente vai lucrando a curto prazo, a longo prazo ou a médio prazo. É dessa forma a melhor estratégia para você investir dentro do mercado cripto, aproveitando isso aqui é para você aproveitar a volatilidade do mercado. É a menor maneira, é a melhor maneira de você aproveitar a volatilidade do mercado cripto é trabalhando dessa forma, comprando no fundo e vendendo no topo. Não existe outra técnica, outra forma, tá? Isso aqui eu aprendi da forma mais brutal que você pode imaginar, tá, galera? Com base aí em umas histórias bem engraçadas, digamos assim, tá? Do meu passado aí que eu aprendi isso. Mas isso me proporcionou a criação aí do MC que a gente tem trabalhado aí. E é bem interessante. É a melhor forma de você estar trabalhando a volatilidade do mercado cripto. É você buscar comprar na baixa e vender na alta. A gente tem aqui mais uma análise rapidinha da moeda do Trump. A gente pode ver que é um imenso volume de vendas. A gente tem aqui os PCLs formados já preenchidos. E a gente pode ter uma volta aí ter um movimento de alta conforme aquele volume gigantesco que a gente está tendo nas 24 horas lá. A gente tem aqui informação de um FVG também nos confirmando, tem uma formação de liquidez aqui, um FTL nos confirmando uma formação de liquidez aqui para possíveis movimentos de alta. É claro que a gente tem aqui esses três PCLs formados, podendo ter um reteste aqui nessas partes de baixo. Contudo, a gente pode ter aí provavelmente um movimento de alta aí para possíveis movimentos durante a semana e durante o mês, beleza? Aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui como queda do mercado em geral, tá? Das altcoins aí teve um movimento de queda mostrando que as altcoins também caíram. E aqui nesse outro gráfico aqui a gente tem mostrando que o mercado todo, como ele caiu também, teve um movimento de queda e tendo aí uma recuperação. Todas as moedas agora vão ter uma recuperação. Como a gente pode ver aqui, nas últimas 24 horas as moedas estavam caindo, tudo para sobreviver com vendido, tá? E agora a gente tem aqui as moedas todas do mercado, as principais, todas em sobrevendidas, em quedas, tendo aí um movimento de correção, certo? Voltando a subir. A gente tá aqui no RSI de 1 hora, a gente pode vir no 15 minutos e a gente pode ver todas elas subindo, tá? Isso aqui é bem interessante, muito da hora. Esse indicador aqui, se você souber contextualizar ele, você pode poder comprar as moedas no melhores momentos aí, conforme o gráfico delas e os dados, que é comprar na baixa. E aqui a gente pode ver todas as moedas que estão na baixa, tá? As principais aí dentro do mercado cripto. Tá? E é isso que eu queria trazer para vocês, galera. A gente pode ver aqui que no ao vivo aqui as moedas tendo aí seus movimentos de correções de alta depois desse movimento de baixa, tá? Isso aqui é bem interessante, esse site aqui. Se vocês quiserem acessar ele, é esse site aqui. A gente pode ver que na semana a valorização imensa da moeda do Trump foi lançada aí no mercado centralizado, mas desde o seu lançamento aí valorizou bem mais do que isso aqui, tá? E durante um ano a gente teve aí a virtual liderando, tá? Um detalhe interessante para vocês verem a alta gigantesca que a gente teve, hein? Beleza? Falou!